Olá, buscador da tranquilidade. Hoje aprenderemos a amenizar aquele sofrimento por antecipação. Vamos começar. Feche os olhos por um instante, apenas por um instante. Sinta o peso nos seus ombros. Ouça o zumbido incessante na sua mente. É a voz da preocupação. Ela sussurra sobre o futuro. E se eu falhar? E se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E se as coisas não derem certo? Ela grita sobre o passado. Por que eu fiz aquilo? Se ao menos eu tivesse dito outra coisa. Eu estraguei tudo. Essa voz, essa preocupação, é mais do que um pensamento passageiro. É uma tempestade. Uma tempestade que se forma no horizonte da sua mente, escurece o seu presente e te paralisa com o medo do que pode ou não acontecer. Ela te rouba a energia, a alegria do momento presente, a capacidade de agir. Ela te promete segurança através da antecipação, mas só entrega ansiedade e inércia. Você está aqui porque sente essa paralisia. Você conhece a exaustão de viver 1000 catástrofes que nunca aconteceram. Você conhece a frustração de querer avançar, mas estar preso em um pântano de "e se?". E eu estou aqui para te dizer, com a certeza forjada no fogo da filosofia de 2 milênios, existe uma saída. Não uma saída mágica, não uma promessa vazia, mas um caminho, um método, uma disciplina praticada por imperadores, escravos, senadores e soldados. Uma filosofia para a vida real, para a sua vida, o estoicismo. A promessa de hoje é esta. Ao final da nossa jornada, você terá em suas mãos as ferramentas não para eliminar a preocupação para sempre, pois isso é impossível, mas para desarmá-la, para olhá-la nos olhos, reconhecer sua natureza ilusória e escolher, conscientemente, não ser seu escravo. Você aprenderá a transformar a energia da preocupação em ação focada, a transformar o medo do futuro em preparação no presente. Esta não é uma palestra. É um convite para forjar a sua cidadela interior, um refúgio de paz e força que nenhuma tempestade externa pode abalar. Então respire fundo mais uma vez. A libertação começa agora. O diagnóstico estoico, desmascarando o inimigo. Para derrotar um inimigo, primeiro precisamos compreendê-lo. O que é, fundamentalmente, a preocupação? A sociedade moderna nos ensina que a preocupação é uma resposta natural e inevitável aos eventos externos. Problemas no trabalho, na família, na saúde, no mundo. Mas o grande mestre estoico Epicteto, que foi um escravo e conheceu a adversidade em sua forma mais brutal, nos deu a primeira e mais crucial lição. O que perturba os homens não são as coisas, mas sim os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Repita isso em sua mente. Não são as coisas, mas os julgamentos sobre as coisas. A preocupação não nasce do evento em si. Ela nasce da história que você conta a si mesmo sobre o evento. A possibilidade de perder o emprego não é a preocupação. A preocupação é a narrativa que você cria. Eu serei um fracasso. Não poderei sustentar minha família. Todos vão me julgar. Meu futuro está arruinado. A preocupação é um ato da imaginação. É o uso da nossa incrível capacidade de criar e prever o futuro, voltado contra nós mesmos. Nós criamos um filme de terror na nossa cabeça, com roteiro, direção e atuação impecáveis. E então nos sentamos na primeira fileira, comemos a pipoca do medo e sofremos como se tudo fosse real. Sêneca, o grande conselheiro do Império Romano, escreveu em suas cartas: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Pense em quantas vezes você se desgastou por um problema que acabou não acontecendo, ou que, quando aconteceu, foi muito menos terrível do que o monstro que você criou em sua mente.
A preocupação é, portanto, um erro de julgamento. É a falha em distinguir entre o que é real e o que é imaginado, entre o que está acontecendo e o que poderia acontecer. Ela se alimenta de uma fonte principal, a nossa ilusão de que podemos controlar tudo. Quando nos preocupamos, estamos tentando mentalmente controlar o incontrolável. Tentamos manipular o futuro, prever cada variável, evitar cada possível dor. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa, e ficamos apenas com o cansaço e a frustração. Então, o primeiro passo da nossa jornada é este diagnóstico radical. A preocupação não é algo que acontece com você. É algo que você, em grande parte, faz. É um hábito mental. E se é um hábito, ele pode ser compreendido, desafiado e substituído. Essa é a primeira grande lufada de ar fresco. A fonte do problema não está lá fora, no caos do mundo. Está aqui dentro, no cosmos da sua mente. E é precisamente aqui que você tem poder. A ferramenta fundamental, a dicotomia do controle. Se a preocupação nasce da tentativa de controlar o incontrolável, a cura começa com a clareza sobre o que, de fato, podemos controlar. Esta é a joia da coroa do estoicismo, a ferramenta mais prática e libertadora que você jamais encontrará. É a dicotomia do controle. Epicteto a resumiu de forma brilhante e simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão a opinião, o impulso, o desejo, a aversão. Em suma, tudo o que é nossa própria ação. Fora do nosso controle estão o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo. Em suma, tudo o que não é nossa própria ação. Vamos traduzir isso para o século XXI. O que não está sob seu controle total. A opinião que seu chefe tem de você. Se o seu parceiro vai te amar para sempre. O trânsito no caminho para o trabalho. A economia global. Se você vai pegar um resfriado. O resultado final de um projeto. Você controla o esforço, não o resultado. O passado. A maioria das ações de outras pessoas. O que está sob seu controle total. Seus julgamentos sobre os eventos. As intenções por trás de suas ações. O esforço que você dedica às suas tarefas. A maneira como você trata as outras pessoas. Os valores que você escolhe para guiar sua vida. Sua decisão de ser honesto, corajoso e resiliente hoje. Para onde você direciona sua atenção. A preocupação vive exclusivamente na primeira lista. Nós nos afogamos em ansiedade sobre coisas que, por sua própria natureza, estão fora do nosso comando. É uma receita para a miséria garantida. A liberdade, a tranquilidade, a ataraxia estoica vivem na segunda lista. Vamos a um exercício prático. Pegue a preocupação que mais te aflige neste momento, aquela que te acorda às 3 da manhã. Agora, pegue um papel ou abra um bloco de notas. Desenhe uma linha no meio. No topo da coluna da esquerda, escreva: fora do meu controle. No topo da direita, escreva: dentro do meu controle. Desmembre sua preocupação. Se a preocupação é: tenho medo de ser demitido, a lista pode ficar assim: fora do meu controle. A decisão final do meu chefe. A saúde financeira da empresa. A opinião dos meus colegas sobre mim. A chegada de uma nova tecnologia que pode tornar meu trabalho obsoleto. Dentro do meu controle. A qualidade do trabalho que entrego hoje. Chegar no horário e ser proativo. Atualizar meu currículo e minhas habilidades. Fazer networking. Ser um colega prestativo e confiável. Economizar uma parte do meu salário como reserva de emergência. Minha reação caso a demissão realmente aconteça, vê-la como uma catástrofe ou como uma oportunidade. Você percebe a mágica?
A preocupação te mantém paralisado na coluna da esquerda, ruminando sobre o que não pode mudar. O estoicismo te convida a focar 100% da sua energia, do seu tempo e da sua atenção na coluna da direita. A energia que você gastava em ansiedade agora se torna combustível para a ação produtiva. O medo se transforma em preparação. A paralisia se transforma em propósito. O imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, que enfrentava guerras, pragas e traições, escrevia para si mesmo em seu diário: "O pepino está amargo? Jogue-o fora. Há espinhos no caminho? Desvie-se. Basta isso. Não acrescente. E por que essas coisas existem no mundo?" Ele nos ensina a focar na nossa resposta, naquilo que podemos fazer. Você não controla o pepino amargo, mas controla a decisão de não comê-lo. Você não controla os espinhos, mas controla o seu passo para desviar-se. Pratique este exercício diariamente. Para cada onda de preocupação, pare e faça a divisão. É um treinamento. No início, pode parecer mecânico. Com o tempo, se tornará sua resposta automática. Sua mente aprenderá a descartar o inútil e focar no essencial. Esta é a fundação da sua liberdade. O arsenal estoico. Técnicas avançadas contra a preocupação. Com a dicotomia do controle como nossa base, podemos agora adicionar outras poderosas ferramentas ao nosso arsenal. Os estoicos eram pragmáticos. Eles desenvolveram técnicas mentais para treinar a resiliência. Ferramenta 1. Premeditatio malorum. A visualização negativa. Isso pode soar contraintuitivo. Eu já me preocupo demais. Por que eu deveria pensar em coisas ruins de propósito? A diferença é crucial. A preocupação é a visualização involuntária e catastrófica do futuro. Ela é emocional, caótica e paralisante. A premeditatio malorum, ou premeditação dos males, é a visualização voluntária e racional de cenários adversos. O objetivo não é sofrer, mas sim ensaiar. É uma vacina contra o infortúnio. Sêneca recomendava que passássemos alguns dias por mês vivendo com o mínimo, comendo comida simples, vestindo roupas velhas, para nos perguntarmos: é isto que eu tanto temia? Ao fazer isso, percebemos que somos muito mais resilientes do que imaginamos. Como praticar a premeditatio malorum hoje? Pense em um evento futuro que te causa ansiedade. Uma apresentação importante, uma conversa difícil, um exame médico. Visualize o pior cenário racionalmente. Em vez de deixar a emoção correr solta, descreva o pior cenário de forma objetiva. Eu gaguejo na apresentação. As pessoas não entendem meu ponto. Meu chefe fica desapontado. Não. Minha vida acabou. Seja específico. Planeje sua resposta. Agora, visualize como você lidaria com isso. Ok, se eu gaguejar, farei uma pausa, respirarei fundo e recomeçarei a frase. Se as pessoas não entenderem, abrirei para perguntas e esclarecerei. Se meu chefe ficar desapontado, pedirei um feedback construtivo e me comprometerei a melhorar na próxima vez. Contemple a impermanência. Lembre-se de que mesmo o pior cenário é temporário. A vida continuará. Você aprenderá com a experiência. Isso reduz drasticamente o poder que o evento tem sobre você. Ao fazer isso, você rouba o poder do inesperado. Se o pior acontecer, você já esteve lá em sua mente e tem um plano. Se não acontecer, você sentirá um alívio e uma gratidão imensos. Você transforma o medo desconhecido em um problema gerenciável. Ferramenta 2. Amor fati.
o amor ao destino. Esta é talvez a mais bela e desafiadora das ideias estoicas. Após aplicar a dicotomia do controle e se preparar com a premeditatio malorum, o que fazer com os eventos que inevitavelmente acontecem e estão fora do nosso controle? Nossa reação natural é resistir, reclamar, lamentar. Por que eu? Isso não é justo. Eu não queria que isso acontecesse. Essa resistência é a fonte de um imenso sofrimento. É como lutar contra uma onda gigante. Você só vai se cansar e se afogar. Marco Aurélio nos oferece uma alternativa revolucionária, uma fórmula para o bem-estar. Amor fati, amar o destino. Não se trata de uma aceitação passiva e resignada. É uma aceitação ativa, alegre e transformadora. É olhar para tudo o que acontece em sua vida, o bom, o mal, o feio, e dizer: isto, eu quero isto. Isto é o combustível para a minha virtude. Isto é o material com o qual eu forjarei meu caráter. A famosa máxima estoica, popularizada por Ryan Holiday, é: o obstáculo é o caminho. A demissão que parecia o fim do mundo se torna a oportunidade para encontrar um trabalho com mais propósito. A doença que te assustou se torna um catalisador para cuidar melhor da sua saúde e valorizar cada dia. O término de um relacionamento doloroso se torna a jornada para o autoconhecimento e o fortalecimento. Amor fati é a arte de transformar veneno em remédio. É a habilidade de um oleiro que não reclama da qualidade do barro, mas usa sua habilidade para transformá-lo na melhor peça possível. Você não controla o barro da sua vida, os eventos externos, mas controla o que faz com ele. Quando uma preocupação se materializar em um evento real, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte-se: como posso usar isso para praticar a coragem? Como posso usar isso para ser mais paciente, mais sábio, mais justo? Que oportunidade está escondida dentro deste obstáculo? Ao abraçar o que acontece, você elimina a fricção, a resistência que causa o sofrimento. Você se alinha com o fluxo da vida e encontra poder e propósito onde antes só havia dor. Forjando o hábito da tranquilidade. A filosofia estoica não é para ser apenas admirada, é para ser vivida. A liberdade da preocupação não vem de um único insight, mas da prática diária e consistente. Assim como um atleta treina seu corpo, o estoico treina sua mente. Aqui está uma rotina simples, inspirada nos grandes mestres, para incorporar esses ensinamentos na sua vida. A rotina matinal, preparação para o dia. Acorde e reflita em silêncio por 5 minutos. Antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, apenas sente-se com seus pensamentos. Pratique a dicotomia do controle. Pense no seu dia. Separe as coisas que dependem de você, suas ações, sua atitude, das que não dependem, as ações dos outros, imprevistos. Resolva focar sua energia apenas no que você controla. Pratique a premeditatio malorum. Pense nos desafios que você pode enfrentar hoje. Uma reunião tensa, um cliente difícil, trânsito. Visualize-se lidando com eles com calma, sabedoria e virtude. Lembre-se de Marco Aurélio, que escrevia: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Elas são assim por ignorarem o que é bom e o que é mal. Mas eu sei que a natureza do bem é bela e a do mal é feia. E sei que o malfeitor tem uma natureza aparentada à minha, e que nenhum deles pode me ferir. Isso não é pessimismo.
é preparação. A rotina noturna, revisão e aprendizado. Escreva em um diário. Este era o exercício central para Sêneca e Marco Aurélio. Não é um diário de querido diário, mas um diário filosófico. Faça a si mesmo estas 3 perguntas, inspiradas em Epicteto. O que eu fiz de errado hoje, em relação aos meus valores e ao que controlo? Seja honesto, mas sem autoflagelação. O objetivo é aprender. O que eu fiz de bom? Reconheça seus progressos. Onde você agiu com coragem, temperança, justiça ou sabedoria? Que dever eu deixei de cumprir? O que eu poderia ter feito melhor? Como posso aplicar essa lição amanhã? Esta prática diária, de manhã e à noite, é o seu campo de treinamento. É onde você fortalece o músculo da sua razão, onde você transforma a filosofia de uma ideia abstrata em um modo de vida. Com o tempo, você começará a notar uma mudança. As pequenas coisas não te irritarão mais com a mesma intensidade. Diante de grandes desafios, sua primeira reação não será o pânico, mas a pergunta: o que está sob meu controle aqui? Você estará construindo, tijolo por tijolo, a sua cidadela interior. A escolha da liberdade. Voltamos ao início, aquela voz da preocupação que sussurrava em sua mente. Agora você a conhece. Você sabe que ela é feita de julgamentos, não de fatos. Você sabe que ela se alimenta do incontrolável. E você tem as ferramentas para deixá-la faminta. A dicotomia do controle, para focar sua energia onde ela realmente importa. A premeditatio malorum, para transformar medo em preparação. O amor fati, para encontrar propósito e oportunidade em cada reviravolta do destino. E a prática do diário, para fazer da tranquilidade um hábito, não um acidente. A preocupação te prometia controle sobre o futuro, mas te acorrentava no presente. O estoicismo te oferece algo muito mais valioso: controle sobre a sua própria mente, aqui e agora. É a única liberdade que ninguém pode te tirar. A jornada não termina aqui. Haverá dias em que a preocupação parecerá mais forte. Haverá momentos em que você esquecerá as lições. Isso é normal. Você é humano. Nesses momentos, não se julgue. Apenas retorne à prática. Pegue seu diário. Desenhe a linha da dicotomia do controle. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Eles não eram deuses, eram homens, enfrentando os mesmos medos e as mesmas incertezas que nós. A vida continuará a apresentar desafios. As tempestades virão. Mas agora você não precisa mais ser um barco à deriva, jogado de um lado para o outro pelas ondas da ansiedade. Você pode ser o capitão. Você não controla o vento ou o mar, mas você controla o leme. Você controla as velas. Você controla a sua resposta. A preocupação que te paralisa não é uma sentença, é uma escolha. E hoje, você aprendeu a fazer uma escolha diferente. A escolha da ação sobre a angústia. A escolha da razão sobre a reação. A escolha da paz interior sobre o tumulto externo. Respire fundo. Sinta o peso que começou a sair dos seus ombros. Essa leveza é o sabor da liberdade. Agora vá e continue sua jornada com essa leveza. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Assim o YouTube enviará mais conteúdos semelhantes e ajudará o canal a crescer. Gratidão pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.